O Sonic é um dos personagens que mais possui transformação em toda a ficção, desde a forma mais conhecida dele até a forma que ninguém conhece. Então eu separei nesse vídeo todas as transformações do Sonic, e eu te garanto que nesse vídeo você vai se surpreender com os 3 últimos dessa lista. Então bora começar com a transformação que eu tenho certeza que você já conhece, o Dark Sonic. Ao mesmo tempo que essa forma é poderosa, ela também é a segunda mais assustadora. Sim, tem uma que é muito mais assustadora que essa. Dark Sonic acabou surgindo de uma forma inesperada, e acabou marcando todo fã do Sonic pra sempre. Essa transformação é exclusiva de Sonic X, que é como se fosse um anime, e acabou se destacando muito pela fidelidade ao universo do jogo. Mas a introdução dessa transformação acabou pegando todo mundo de surpresa. Ela acontece no episódio Tease in Time e foi quando o Sonic entrou em contato com as Esmeraldas do Caos falsas. Isso acabou trazendo uma versão dele que a gente nunca tinha visto antes. Uma versão que só era guiada pela raiva e pelo senso sombrio de justiça. Mano, imagina um Super Sonic só que com visual totalmente sombrio. Ele fica com um azul escuro tenebroso, o olho dele fica totalmente branco e com uma aura assustadora que fica em volta dele. Dark Sonic é rápido, muito letal e pode voar igual o Super Sonic. Mas o que chama mais atenção é que o Sonic fica com um comportamento muito diferente. Essa versão parece gostar muito de destruição. É sério, quando ele vai enfrentar um inimigo, ele começa a sorrir de uma forma bizarra. E isso deixa muito claro que ele não tem piedade. É como se o Sonic estivesse na beira de perder o controle. O Dark Sonic nunca foi completamente explicado. A gente não sabe se ele é o reflexo da raiva do Sonic ou só o reflexo das falsas Esmeraldas do Caos. A animação acaba deixando isso muito em aberto. E talvez seja exatamente isso que deixou a transformação muito memorável. Mas o criador das histórias do Sonic da IDW nunca considerou Dark Sonic como uma transformação. Mas a gente que é fã considera isso que importa. Dark Spine Sonic. Essa transformação deixa o Sonic tão diferente que nem parece ele. A cor dele fica roxa e se você falar que é azul você só pode estar daltônico. Essa forma apareceu nesse jogo do Sonic. Mano, essa transformação acontece quando o Sonic vai parar no mundo das 1001 Noites. E lá ele tem que derrotar um vilão que queria reescrever aquele mundo. Sim, o cara tava querendo brincar de Deus. A parada é que o vilão pegou uns artefatos lá e se transformou no Saiyan completo chamado Alpha Lion Alliance. Os anéis mundiais coletados pelo vilão saem do corpo dele e vai parar no Sonic. E é assim que acaba surgindo o Dark Spine Sonic. Dessa forma ele acaba ficando muito mais violento por conta dos anéis mundiais e acaba que eles têm uma influência negativa muito forte. Dessa forma ele ainda pode utilizar poderes de chamas, que ele usa pra criar uma aura de fogo que dá mais dano. E ele ainda tem o poder de vento e o poder de escuridão. A força dele aumenta tanto que ele parou um ataque que podia destruir uma dimensão inteira. E cara, por incrível que pareça, ele fez isso chutando. E além dele possui a habilidade Time Break, que se trata basicamente dele poder ativar uma câmera lenta. E mano, essa é a segunda transformação do Sonic que ele teve sem usar as Esmeraldas do Caos. E por incrível que pareça, nunca foi mostrado o poder total dessa transformação dele. Isso porque o Sonic usou só 3 dos 7 anéis mundiais. Então imagina o nível de poder que ele pode alcançar usando todos os anéis. Sonic Man. Mano, o que acontece quando 2 dos maiores ícones dos videogames se encontram? No caso, Sonic e Mega Man. É claro que vai sair alguma coisa épica. Lá no ano de 2010, a Art Comics estava publicando quadrinhos do Mega Man e do Sonic ao mesmo tempo. E todo mundo que é fã teve o privilégio de ver eles dois juntos. E mano, foi um crossover absurdo de bom. No meio da história desse crossover aconteceu uma parada muito esquisita. Os dois heróis são corrompidos e o Sonic acaba se transformando em Sonic Man. E cara, eles fizeram essa versão do Sonic pra homenagear o Mega Man. Acabaram misturando os elementos dos dois universos de uma forma muito foda. Visualmente o Sonic Man é como se o Sonic tivesse sido projetado pra ser o chefe de uma fase do jogo do Mega Man. Ele mantém a velocidade e as características, mas ele acabou ganhando um upgrade tecnológico, que é o clássico canhão de braço. É basicamente a marca registrada do universo de Mega Man. Esse canhão não só amplifica os poderes do Sonic, como também reforça a sensação que ele foi completamente integrado ao estilo do Mega Man. Mas apesar dessa transformação do Sonic ainda manter a essência dele, ele consegue manter as duas personalidades de uma forma muito única. Infelizmente, Sonic Man acabou não durando muito, ele foi derrotado muito rápido, e os dois heróis acabaram sendo resgatados e voltando ao normal. E mesmo assim, a maioria dos fãs gostaram muito de ver essa transformação do Sonic. Ela representou não apenas uma fusão de estilo, mas também mostrou que os dois universos podem se complementar de uma forma bem criativa. Claro que não poderia deixar fora dessa lista a versão lobisomem do Sonic. Aqui ele literalmente virou um lobisomem, ele apareceu em Sonic Unleashed, e isso aconteceu quando o Robotnik lançou a energia negativa das Esmeraldas do Caos no Sonic. E foi aí que o Sonic começou a virar lobisomem todas as noites. E se a gente for comparar essa versão com a versão normal do Sonic, a versão padrão, essa versão é sim mais poderosa, mas acaba que ela não tem uma coisa muito importante, a super velocidade. Mas pra compensar isso, ele tem braço extensível. Basicamente ele pode esticar o braço. E consequentemente, por ele ser mais forte, ele tem uma resistência muito maior. E ele tem uma habilidade muito única, que ele pode esmagar o inimigo que ele agarrou. Cara, sendo sincero, essa é uma transformação que eu odeio. Mas tem uma porcentagem de pessoas que gostam. Mano, o próximo dessa lista é exclusivo de uma HQ e por isso a maioria não conhece. E eu tô falando do Flatware Super Sonic. Essa transformação acontece quando o Sonic vai virar o Super Sonic, mas ele acaba absorvendo energia negativa. O ruim dessa transformação é que ela é descontrolada e totalmente furiosa, e sempre que o Sonic tá com raiva já na forma Super, ele acaba ativando essa transformação descontrolada. E também quando ele tem muito contato com a energia do caos. Essa versão parece muito com o Adam Arlock e o Magus, que acaba que ele e a versão malvada dele são os mesmos. Essa versão do Flatware Super Sonic é bastante bizarra e tem uma personalidade totalmente do mal. É basicamente o Super Sonic malvado. Deve dar um baita de um trabalho pra vencer ele. Assim como o Flatware Super Sonic, o Solar Sonic também é uma forma exclusiva das HQ da Art Comics. Nessa forma, o Sonic corre tão rápido que ultrapassa várias vezes a velocidade da luz. E acaba que o Sonic muda de cor várias vezes. E essa transformação foi necessária pro Sonic ficar no visual moderno, já que depois que ele saiu dessa transformação, ele ficou desse jeito. Sim, ele correu tão rápido que ele acabou envelhecendo, cara. O cara foi comprar um jogo lá na nuvem e o valor tava absurdo de caro. Mas por sorte, eu tenho uma carta na manga que salvou meu bolso e vai salvar o seu. Mano, imagina você ganhar dinheiro de volta cada vez que você faz uma compra online. A Cuponomia é uma plataforma de cashback que te devolve uma partezinha do valor da sua compra. E o melhor de tudo é que eles têm parceria com
2.000 lojas, incluindo a nuvem, que é perfeito pra quem quer comprar jogos com desconto. A melhor parte disso é que se você se cadastrar pelo meu link, que tá na descrição desse vídeo no primeiro comentário fixado, automaticamente você vai ganhar um bônus de R$5. Sim, cara, R$5 só pra você criar a conta. Aí quando você acumular R$20 de cashback, tu já pode sacar esse dinheiro direto pra sua conta sem nenhuma taxa. Então, mano, tu vai economizar uma graninha a cada compra que você fizer. Então, cara, não perde tempo, clica no link do primeiro comentário fixado, se cadastra na Cuponomia pra você receber R$5. Depois tu volta aqui no vídeo e me agradece. Wisps, eu sei que parece que eu tô chamando um gato, mas aqui se trata de umas pequenas criaturas alienígenas que foram introduzidas em Sonic Colors. Eles servem como uma espécie de power-up. Cada Wisps tem uma habilidade específica e uma cor diferente. E cara, cada habilidade nova permite que o Sonic explore ambientes de maneira diferente. Eles aparecem em vários momentos das fases e oferecem uma oportunidade de movimentação diferente e de destruição. Esses Whips trazem uma dimensão nova pra gameplay. Tem os Whips vibrantes, tipo os amarelos e laranjas, e esses dois são focados em movimentação. Um exemplo disso é o Whips laranja. Ele transforma o Sonic em um foguete, permitindo que ele acelere em linha reta e alcance algumas áreas que é muito difícil de alcançar. Já o Whips azul permite que o Sonic se transforme em blocos de energia, e assim ele consegue atravessar plataformas. Mas vale ressaltar aqui os Whips de cores escuras. O exemplo disso é a cor roxa, que acaba trazendo o lado de destruição, e acaba transformando o Sonic numa criatura capaz de devorar tudo no caminho dele. Visualmente falando, essas formas não são muito chamativas, mas acaba que tá aí, né? Mais uma transformação. Fire Sonic, e cara, essa é uma das transformações que eu mais gosto. E mano, por incrível que pareça, ela foi feita por um fã. E ela aparece na animação Super Mario Bros. Z. Sim, eles fizeram a junção do universo do Sonic com o do Mario. E eu te garanto que as lutas aqui são as melhores lutas do Sonic. Cara, a equipe do Sonic e a equipe do Mario estavam perdendo feio uma batalha que tava acontecendo em uma nave que eles tinham invadido. E foi nisso que o Sonic usa uma flor de fogo do reino dos cogumelos e se transforma no Fire Sonic. E mano, é uma transformação muito poderosa. Ele fica com os olhos amarelos e a cor dele fica completamente vermelha. E acaba que ele fica com bastante chamas envolvendo o corpo dele. Ele pode atirar bolas de fogo, ele cria um círculo de fogo e bota mais fogo ainda pra queimar os inimigos. E cara, ele ganha um tipo de teletransporte mais poderoso que do Shadow. Eu queria muito que essa forma dele fosse canônica, mas infelizmente não é. Excalibur Sonic. Aqui se passa no universo medieval, inspirado na lenda do Rei Arthur. O Sonic se transforma em Excalibur Sonic da forma mais lendária de toda a franquia. E tudo isso acontece numa batalha contra Dark Queen. Com a ajuda dos Cavaleiros da Távola Redonda, Sonic reúne 4 espadas sagradas que liberam uma magia ancestral delas. E é nesse momento que surge a transformação. Uma belíssima armadura de ouro e prata que cobre todo o corpo do Sonic. E logicamente ele ganha a espada Excalibur, que é o resultado da fusão daquelas espadas. E uma curiosidade é que essa transformação, ao contrário de outras, acaba fazendo com que o corpo do Sonic permaneça o mesmo. A verdadeira mudança tá na espada e na armadura, que simboliza o espírito de um verdadeiro cavaleiro. Com a Excalibur em mãos, Sonic atinge um nível mítico de habilidades. Ele se torna capaz de cortar qualquer coisa, enfrentando a Dark Queen em uma batalha não física, mas também filosófica. Merlina deseja criar um mundo eterno, mas o Sonic, que tem uma determinação e um senso de justiça, prova que o mundo imperfeito que a gente vive ainda vale a pena ser defendido. Hyper Sonic. Mano, aqui é o seguinte, essa transformação apareceu em apenas um jogo, que foi Sonic 3 e Knuckles. E não, ela não é considerada canônica. E essa transformação acontece quando o Sonic pega todas as Super Esmeraldas. O Sonic fica tão rápido que dá pra ver até o clone dele que fica um pouco mais pra trás. Infelizmente na história o Sonic nunca teve essa forma, ela era só uma transformação extra por conta das Super Esmeraldas. Então provavelmente a gente nunca mais vai ver essa transformação. O Hyper Sonic é invencível e pode voar, ele não pode ser afogado e consegue destruir qualquer barreira. E ainda por cima ele tem um ataque que sai varrendo o mapa. Eles até tentaram colocar essa forma lá em Sonic Frontiers, mas isso não foi possível porque o Sonic precisava da Super Esmeralda. E ainda bem que não colocaram essa transformação de novo em outro jogo, porque eu tenho certeza que ia desbalancear o nível de poder. Eu sei que Sonic é inspirado em Dragon Ball, mas não precisa ser em tudo. Ultra Sonic. Essa forma é outra que é exclusiva dos quadrinhos da Art Comics. Em toda a franquia do Sonic, ele foi o único personagem que chegou nessa forma. Sim, então ela acaba sendo exclusiva dele. O visual dele é o mesmo, só que agora tem 2 anéis rodeando o corpo dele, que acaba criando esse átomo gigante. E quando ele corre ou anda, cria esses rastros de estrela muito da hora. Ele tem invulnerabilidade, ele tem controle dos átomos e voa. Sim, cara, ele pode controlar tudo que tá em volta dele. Mas o ruim é que ele só apareceu nos quadrinhos da Art Comics, então ele acaba sendo totalmente exclusivo daquela HQ. Super Sonic. Essa aqui todo mundo já conhece, seja nos filmes ou na aparição dele em Sonic the Hedgehog 2. A inspiração pra essa transformação foi o Super Saiyajin, e ela acabou virando a marca registrada do Sonic. E ela permanece aí há mais de 30 anos. Sim, eu nem era nascido dessa forma do Sonic já tava aí. A transformação acontece quando o Sonic reúne todas as esmeraldas do caos. E quando ele se transforma, o Sonic muda completamente. Ele fica totalmente dourado, tem capacidade de voar, e o mais importante, ele fica quase invencível. Quando ele tá nessa forma, os obstáculos deixam de ser um problema. E lógico, ele derrota todos os vilões num piscar de olho. Mas mano, existe uma condição. Essa forma só dura quando o Sonic tiver os anéis. A cada segundo que passa, um anel é consumido. Isso é meio pra cauterar um pouco essa transformação. Nos jogos clássicos, o Super Sonic era o verdadeiro prêmio. Os jogadores que fossem lá jogar as fases bônus e que completassem todas as fases, podiam desbloquear essa forma. Isso deixava o final do jogo muito mais interessante. Mano, comenta aí se você se lembra da sua primeira vez que você ativou o Super Sonic. E aproveita que você já tá aí e deixa like no vídeo. E se você prestar atenção, o Super Sonic tá na maioria dos jogos. Prismatic Sonic. Lá na segunda temporada de Sonic Prime, que foi lançada em 2023, ele acaba ganhando uma forma prismática. Ele atingiu essa forma usando a energia do prisma do paradoxo, e o objetivo dele era derrotar o Eggman prismático gigante. E sim, com essa forma ele derrotou o Eggman gigante com um golpe. Cara, de todas as formas do Sonic, o Prismatic Sonic é o mais bonito. Essa cor roxa ficou uma parada muito linda. E detalhe pros raios que ficam saindo do corpo dele. Mano, e se liga nesse olhar dele,
dele totalmente diferenciada. As pernas e a luva dele ficam uma cor azul bem clara, e quando ele corre fica um rastro dessa cor. E mano, a velocidade dele aumenta absurdamente, tanto que essa forma pode ser considerada uma das mais rápidas do Sonic. Ele até consegue ficar conversando com a imagem dele mesmo. Sim, as imagens são só rastros, mas ele consegue interagir completamente com elas. O Sonic nessa forma prismática pode usar essas imagens como se fossem clones, mas todos os clones ainda seria ele. Mas tem uma desvantagem dessa forma que vale a pena ressaltar. Ela dura apenas 1 minuto, e 1 minuto dá pra fazer bastante coisa. O Soneco precisa do poder do prisma do paradoxo o tempo todo. E cara, nos jogos essa é a primeira vez que o Sonic usa joias de poder. Isso sem contar o poder das esmeraldas do caos. Super Sonic 2, lá em Sonic Frontiers, foi a primeira vez que essa forma apareceu. E ela é a evolução do clássico Super Sonic. E ele atingiu essa forma por conta do domínio parcial da cybercorrupção. Super Sonic 2 leva o Sonic a um outro patamar de força. Essa forma mantém a cor dourada e a aura dele ganha um novo elemento. Sim, uma camada secundária de energia vermelha, junto com um brilho de partículas azuis e vermelhas, e o olho dele fica azul ciano. Essa forma não muda só a estética, mas ela amplifica muito a habilidade do Super Sonic normal. Ele atinge velocidades maiores, fica com uma força absurda, e o mais impressionante disso é a capacidade de usar um poder novo. Tudo isso pra refletir o poder mais devastador da cybercorrupção. Mano, ainda nesse jogo, o Sonic se leva ao limite. De uma forma muito dolorosa, ele alcança o ápice do poder dele. Ele usa toda a energia da cybercorrupção e se torna o Cyber Super Sonic. Mano, ele fica desse jeito muito louco, todo reativo, o bicho fica muito acelerado, ele ainda ganha dentes afiados, e ele amplifica todos os poderes do Super Sonic 2. E essa cyberforma é uma das formas mais poderosas do Sonic. Mano, aproveita e confere esse vídeo aqui das melhores transformações do Shadow. Tchau!